emocionada, essa igreja cheia, queridos amigos, vizinhos, frequentadores de Santa Teresa, fazendo acontecer o Cine Santa, que é esse cinema diferente. Esse cinema que acontece todos os domingos às 7h30 dentro de uma igreja. Essa igreja que aos domingos às 7h30 se transforma num cinema. Então é com muita satisfação que a gente faz hoje essa exibição especialíssima. Especialíssima porque a gente vem ao longo de todos esses meses exibindo filmes, exibindo curtas, apresentando para todos nós a arte cinematográfica. Já exibimos filmes muito encantadores de artistas do bairro, que me deixa muito feliz de morar num bairro que eu sei que o meu vizinho da direita, o meu vizinho da esquerda, da frente e de trás é sempre um artista, é sempre uma pessoa sensível, uma pessoa disposta a estar aberta à sensibilidade e à arte. Já exibimos o Rodolfo Caesar, a Paula Herber e tantos outros. Semana que vem é um dia especial, um final de semana especial, porque começa o Arte de Portas Abertas, que é um dos maiores eventos artísticos do Rio de Janeiro, se não o maior, que nós, moradores, abrimos as nossas casas, recebemos os nossos amigos de outros bairros para virem para cá, aproveitar esse clima de arte. E hoje é um dia especial porque vamos apresentar aqui um filme especial, que tem um artista especial, que é o Antônio Nóbrega, e estamos recebendo aqui pessoalmente esse diretor de fotografia, que é o maior do Brasil e do mundo, quiçá, e ele veio aqui prestigiar o nosso bairro, prestigiar esse cinema diferente, e é com muito prazer que eu chamo aqui hoje para falar um pouco desse trabalho, falar um pouco para a gente, o Walter Carvalho. Boa noite. Eu estou emocionado de estar aqui com vocês e queria agradecer o convite do Cineclube e da igreja e agradecer a vocês por terem vindo. Eu costumo dizer às vezes nas palestras, nas entrevistas, que eu acho o cinema uma espécie de religião e eu me sinto uma espécie de sacerdote que sigo essa briga, às vezes até carregando uma cruz, porque tem filme que dá muito trabalho, mas é gostoso. Por que eu falei essa coisa de me sentir um sacerdote? Porque é a primeira vez que eu assisto um filme dentro de uma igreja. Eu não sabia que era dentro da igreja. O Cineclube Glauber Rocha, o saudoso do Cineclube Glauber Rocha, que funcionava muito juntos, era uma igreja, mas era do lado. No salão do lado. Assim, em pleno local de ritual, de liturgia, a primeira vez. Eu acho que o cinema também é litúrgico. Bom, o trabalho que a gente vai passar aí é um documentário que eu dirigi, eu não fotografei esse trabalho, é a fotografia do Jacques Chauich, e é um trabalho que eu dirigi de um grande amigo, que é o Antônio Nóbrega, um espetáculo chamado Lunário Perpétuo, do qual eu fiz um documentário sobre o espetáculo, respeitando naturalmente a forma do espetáculo. Então, eu acho um pouco delicado, ele começa devagarinho, ele vai aos pouquinhos e tal, mas é, sobretudo, uma grande reverência minha ao artista completo, que é Antônio Nóbrega, que nós estamos nos preparando para fazer um próximo filme. Então, eu acho que o filme está aí, não adianta ficar falando, quer dizer, o bacana é vocês assistirem. Eu, depois do filme, vou ficar aqui, se vocês quiserem conversar sobre o trabalho, sobre o filme, sobre o Antônio. A gente tem até uns sorteios para fazer no final. Então, quem quiser permanecer, não tiver compromisso, eu vou ficar aqui à disposição para a gente conversar. Um bom filme, muito obrigado. E muito obrigado por vocês terem vindo.
tem um momento em que a pessoa é arrebatada pela própria invenção, pela própria imaginação. Esses são os grandes momentos. Os outros servem de sustentáculo a isso, mas esses são realmente os. O non plus ultra lunario, prognóstico perpétuo geral, composto por Jerônimo Cortés, valenciano. Esse é o enigma precioso, lunário perpétuo.
Boa noite, meus amigos. Eu queria convidar o Walter aqui. Walter, eu acho que a gente pode aproveitar a presença do Walter aqui e falar um pouco mais sobre cinema, né? Acho que aqueles que tiverem alguma pergunta, acho que agora é a hora. Enquanto o Paulo está vindo ali, eu quero fazer os agradecimentos de praxe à Igreja Anglicana, à MPB-FM, à Casa da Comunicação, nosso amigo Gilberto. Walter, em frente aqui fazendo as... Vanessa, nossa fotógrafa. Walter, quero te agradecer em nome de Santa Teresa. Eu sei que você é um homem de cineclube. E como é que você está vendo essa coisa dos cineclubes, essa retomada nesse momento tão importante do cinema brasileiro, em que você, além de ter dirigido filmes maravilhosos como Cazuza, como esse, também participou fazendo fotografia de tantos outros, Carandiru, Terra Estrangeira, Abril Despedaçado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como foi o cineclube na sua vida. Bom, boa noite mais uma vez. Com certeza, chegando em casa hoje à noite, eu vou ligar para o Antônio e contar para ele a emoção que ele causou a essa plateia, né? Um artista, eu acho que a palavra mais certa para se falar do Antônio é dizer que ele é um artista completo. Eu nunca vi nenhum tipo para ser tão completo assim no que faz, no que canta, no que toca, no que dança, no que fala, no que pensa, no que é, enfim. Eu vou ligar para ele. E ele me fez uma pergunta aqui a respeito do cineclube. Para mim é muito importante vir hoje aqui, eu fiz questão. Eu estou entre Rio e São Paulo, eu estou fazendo um trabalho lá, e eu vim correndo em se tratando do cineclube, porque eu sou de época e eu aprendi a gostar de cinema através do cineclube. Quer dizer, aprendi a gostar, não é aprendi cinema, aprendi a gostar do cinema, vendo o cineclube. A diferença daqui é que eu não tenho barulhinho do projetor 16mm rodando. Hoje a gente já está na era das coisas eletrônicas. Esse documentário foi um documentário que eu fiz para ser veiculado numa mídia que costuma se chamar DVD. Mas, enfim, eu acho que não tem muita importância o fato de ser um disquinho ou ser um filme. O importante é a alma desse artista que a gente tentou passar, juntar essas coisas em 5 dias de filmagens no Recife. Mas para fechar a questão do cineclube, quer dizer, eu acho que, curiosamente, nos últimos anos tem voltado. Eu mesmo frequento, quando posso, porque eu estou sempre trabalhando, mas quando posso, eu sempre frequento o cineclube do Walter Lima e do Bento, que está aqui com a gente, lá na Fundição Progresso. Eu acho que... eu não sei se eu estou achando que eu estou numa tribuna, mas eu acho que um dos pontos que nós podemos resistir a esse emaranhado da comunicação, da globalização e dessa guerra de imagem, de texto derramado sobre os nossos lares todos os dias através da televisão, só há uma maneira: é aplaudir o cineclube e aplaudir Antônio Nobre. É a única coisa que eu posso dizer a respeito dele.
Se alguém quiser saber alguma coisa do nosso trabalho, enfim, eu estou aqui à disposição. Primeiro, ontem, da São Paraíba, conversando com amigos lá, quando eu disse que teria a chance de conversar com você hoje, fiquei incumbido de mandar uma porção de abraço para João Carlos, Marcos, Torquato, todos me mandaram graciosos abraços. E sobre o filme, assim, eu fiquei surpreso que você conseguiu, assim, de uma forma muito sintética, assim, colocar a nau catarineta, as imagens dos guerreiros de lança, incorporar essa linguagem popular, essas imagens dos foguetes dentro do roteiro do filme. Isso eu achei muito interessante, uma intenção muito boa que sugeriu. E eu queria te perguntar, assim, o Nóbrega, ele interferiu na escolha do roteiro, da música, do roteiro musical, para que tivesse esse casamento perfeito entre o que foi visto a nível de imagem, a nível de junção, ou você interferiu por si só, assim, essa ideia de pegar as imagens dos guerreiros de lança e colocar, isso foi uma ideia sua, uma ideia conjunta? Bom, inicialmente quando o Nóbrega me chama para fazer esse documentário, o registro documental do Lário Perpétuo, eu resisti um pouco. Porque eu acho que não só ele, mas como o tema dele tem uma especificidade e uma complexidade, uma importância que eu não saberia naquele momento se eu estava à altura de enfrentar esse é um desafio, né? Não era mais um trabalho da minha vida, era um trabalho a mais, quer dizer, era um desafio a compreender o que teria que ser feito. Quando ele me chama, eu já tinha visto o espetáculo pelo menos umas 3 ou 4 vezes, e não só vi assim, como na casa dele, em São Paulo, a gente falava muito de quanto seria interessante esse registro. E aí veio a ideia, 30 anos da carreira dele e tal, e aí ele começou a correr atrás. A gente, não digo eu não, porque eu não sei fazer isso, mas as pessoas começaram a correr atrás, os produtores da escolar, patrocínio, financiamento, e se conseguiu. Então eu de posse do que tinha visto do espetáculo, da memória, e do que conheço do Nóbrega do Nordeste, porque eu também sou nordestino, eu nasci na Paraíba, né? E todo mundo é perfeito. E aí eu fui, na verdade, a ideia eu tinha que propor alguma coisa ao Nóbrega, né? Eu não poderia só, simplesmente, eu acho muito chato essa coisa do DVD musical, que você registra as pessoas falando, cantando, né? E no intervalo e outro da música, o cara conta a história, sei lá o que. Eu acabei de fazer parte da equipe, não dirigi, nem fiz fotografia, fiz parte da equipe que registrou o Gil, no Carnaval, no domingo passado. E eu fiquei olhando, eu acho muito, o Gil um artista extraordinário, mas eu acho muito chato qualquer artista ficar aquela coisa da música, fala música, fazer só a música e tal. Então, eu comecei fiz uma proposta para ele, que a gente tirasse ele do palco, para colocar isso dentro daquele universo, e tirasse o universo e colocasse dentro do palco. Depois de pronto, isso fica muito simples. Eu acho muito simples depois de pronto, mas antes de descobrir o tempo disso, descobrir como fazer isso, em 5 dias, com pouco dinheiro, quer dizer, com pouco dinheiro isso não é desculpa. Não se faz, nem tudo que se faz com muito dinheiro é bom. Eu, pelo menos, conheço muita coisa que gastou muito dinheiro e não corresponde,
uma novela das 8 custa 80 mil reais por capítulo, é uma porcaria. Né? Então, não é o dinheiro que faz, não é o veículo, não é o dinheiro, não é o que faz são as cabeças, né? Então, eu propus isso e ele achou bacana e eu botei no papel. Eu botei no papel, em forma de roteiro, e mandei para ele. Né? Eu já estava no Rio, mandei para ele, e aí ele mandou de volta. Eu guardo até hoje observações incríveis, assim, muito acrescentando e ao mesmo tempo sendo muito engraçado, essa coisa engraçada nordestina que você, pelo jeito, conhece bem. Mas aí eu tirei, por exemplo, eu guardava para mim, se um dia fazer um filme, uma coisa da minha infância, da minha memória emotiva e histórica, digamos assim, eu guardava a imagem que eu tinha do maracatu. Quando eu pequeno, andando no canavial, eu vi surgir de dentro do canavial um grupo de maracatu. E estava muito quente, e eles estavam distantes de mim, uma distância razoável. E você, no canavial, você tem, na maioria dos dias, na zona da mata, no Brejo, lá no Nordeste, você tem um céu muito azul e o verde do canavial mais alto que você, muito mais alto que você. E eles saem de dentro daquele canavial com aquelas cores, com aquele brilho, né, das fitas, dos espelhos. E eu era muito pequeno e eu fiquei ao mesmo tempo com medo daquilo e ao mesmo tempo atraído por aquilo. E aí isso ficou na memória gravada de alguma forma. E eu queria um dia botar isso num trabalho, num filme, numa foto, numa aventura, alguma coisa, num texto. Né? Aí eu achei que eu poderia botar ali. Né? E eu tentei reproduzir com a imagem, com o meu fotógrafo, eu tentei reproduzir essa imagem, né, pro filme. Da mesma forma, a Nau Catarineta. Né? A Nau Catarineta, de certa forma, é a mesma coisa. Ele traz o espetáculo para junto dele e acaba, no final, nós levamos ele para dentro da nau, que é um barco de verdade, que é um tecido azul e já que iluminou noturnamente. E eu fiquei eu mesmo e mais duas pessoas balançando aqui, fazendo o mar. Foi um marco oficial da imaginação, né? Um filme sobre, isso é sobretudo um filme sobre a imaginação, né? O Nário Perpétuo é sobretudo uma coisa sobre a imaginação. Isso é que eu acho bacana. Tem muitas coisas dentro, né? Aquela coisa de levar ele pro mercado de São José, aquilo é um final de tarde, depois caiu uma chuva, que eu inventei uma brincadeira de que aquela chuva caiu para semear o chão daquele lugar. Eu já tinha gravado, porque é um toró daquele que lava a rua, sabe? E na hora que a gente acabou aquela participação, nós fomos para o meio do mercado, não tinha ninguém, as pessoas estavam fazendo suas coisas, suas compras e tal. E aí nós colocamos o nome daquele lugar ali, eu com 2 câmeras, o fotógrafo mais um câmera, começamos a registrar ele cantando A Filha do Imperador. E ele foi juntando gente, e acabou no que acabou, quer dizer. Então, são todos, tudo isso é uma coisa que, no final, é uma coisa minha dele. Mas essa ideia de trazer para dentro do espetáculo as coisas, de levar ele para fora do espetáculo, isso foi um risco que eu corri. Falei tudo. Falando da sua experiência passada, vendo esse tipo de manifestação cultural, você não acha que é muito bom quando a pessoa que vai trabalhar uma expressão
seja lá pela qual for, tenha uma certa intimidade, ou um certo relacionamento já com aquele assunto, para que ela possa passar aquilo melhor, de uma forma mais, sei lá, íntima, né, pessoal, coisa. Você falou que eu passei por uma coisa interessante. Eu acho que sim, como eu disse aqui, eu acho que muita coisa minha é da minha infância. Eu vi um Bumba Meu Boi, eu vi uma Muleno, né? Eu, quando pequeno, assistia essas coisas todas no Nordeste, né? E você veja que o Nóbrega é uma resistência como esse espaço aqui é para o cinema, né? Uma resistência cultural do Nóbrega. Você imagina, eu não poderia deixar de vir aqui, porque é essa manifestação que tem que ser, que é a única arma que nós temos, é passar e conversar, passar e mostrar, passar e fazer ser visto, não é? Porque você imagina a quantidade de coisas que andam no sentido contrário a uma manifestação cultural como essa. Muito difícil. Enfim, mas é isso. Eu acho que o fato de você ter uma intimidade, uma proximidade com aquilo, ou porque viveu, ou porque adquiriu, ou porque convive hoje, eu acho que nós não. Isso quer dizer que para você fazer um filme sobre a fome, você precisa passar fome. Eu acho até pelo contrário, porque quem passa muita fome vai perdendo a capacidade de pensar, né? Vai ficando esquizofrênico, né? Sem saber. Eu não estou ouvindo. Agora a questão do teu trabalho. Enquanto brasileiro. Todo mundo ouve. Boa noite. Primeiro, assim, parabéns pelo teu trabalho. Enquanto brasileiros, eu acho que nos dignifica muito ver um profissional com ética, com bom senso. O que eu queria perguntar é o seguinte: Antônio Nóbrega, nós vimos assim, pelo nordestino, pelo frevo, é uma alegria e nos dá uma sensação muito boa, né? E o Brasil, no caso, teve sua primeira república em Olinda, né? Então, seríamos nós, brasileiros, assim, de uma outra visão, talvez mais alegres, ou talvez, como você mesmo colocou agora, com mais resistência, se tivéssemos seguido o frevo como uma base? E segundo ponto, por que você falou, no caso, enquanto nordestina, ninguém é perfeito? É isso. E você é nordestina, não, né? Não é uma questão de preconceito, não, mas quando você nasce numa região como a nossa, você carrega uma certa dificuldade. Por exemplo, eu vim morar no Rio de Janeiro há 36 anos e eu acho que eu tenho dois inícios de infância, né? Eu tenho uma infância que eu vivi lá, e porque eu já vivi mais tempo aqui do que eu vivi lá. Então eu tenho duas gerações de amigos de infância, os de lá e os daqui. Porque quem nasce na Paraíba já não nasce, né? Sai da Paraíba, porque você nasce com o pé na estrada, né? Você, nordestino, é nômade por natureza. O legal é que ninguém precisasse sair, né? Era bacana que eu pudesse fazer cinema na Paraíba, que eu pudesse fazer o curso de design que eu fiz no Rio de Janeiro. Era bacana que pudesse ser feito nos outros estados, não só aqui em São Paulo, etc. Eu acho que o Brasil ficaria melhor, né? O Brasil ficaria melhor. Não é isso que você coloca, que seríamos mais contentes, mais felizes, e com certeza, né? Com certeza, porque o samba, o carnaval no Rio de Janeiro, já a essas alturas do campeonato, já é uma alegria imposta.
há uma determinação da natureza, das coisas, que quando aquelas pessoas entram na avenida, elas estão rindo e felizes. E imediatamente, quando saem do outro lado, elas são novamente o anônimo de sempre. Evidentemente que isso, porque tem uma ingerência globalizada, uma ingerência televisada, uma ingerência de interesses, né, econômicos, políticos, que vai para mim a globalização, por exemplo, é uma panela enorme com um troço lá dentro que não tem cor nem cheiro, e nem é quente nem é frio, e ficam mexendo aquilo e tirando proveito daquilo de alguma forma. A imagem que eu tenho assim da globalização é isso para mim. Mas eu acho que seguramente seria mais. Eu acho que o grito do Chico Science, por exemplo, é uma resposta um pouco a isso, né? Não é à toa que sai aquele som, aquela figura falando do mangue, com aquela força dali de dentro, né? Não é à toa. Eu acho que, de certa forma, é uma resposta a essa coisa ruim que abate sobre nós. Eu acho que a diversificação, acho que a quantidade de leituras de uma cultura, ou leituras de manifestações, seja bem-vinda, desde que uma não soterre a outra. Era legal que, tipo, quando eu falo assim, eu estou falando assim, por exemplo, por que o cinema brasileiro não tem espaço nas salas de exibição? O cinema no Brasil tem um pouquinho mais de... O Beto pode até confirmar se não estiver por aí. Acho que são 2.800 ou 3.200, uma coisa assim, cinemas no Brasil. 4 filmes estrangeiros. Quando nós lançamos o Cazuza, 4 filmes estrangeiros ocupavam simplesmente 1.700 salas de cinema. Portanto, não há espaço para o cinema brasileiro, como não há espaço para a música popular, para a música da serra, para o jongo, né? o samba anônimo, né? Então eu acho que essa outra cultura alienígena que soterra a nossa é uma coisa. Eu tô me achando aqui um deputado baiano, mas é a verdade, né? Eu acho que o deputado baiano também fala uma verdade. Né, Manu? Manu é baiano. Bom, alguém quer mais alguma pergunta? Levanta, Leila. Ela perguntou que câmera que eu usei, né? Ali são 3 câmeras Atomic. Como? Não, é PB. Acontece o seguinte, uma das características do espaço alternativo e de resistência, como esse aqui, o Cineclube, uma das características é que a imagem não é perfeita como a imagem dos cinemas. Agora, se você pegar qualquer filme, qualquer Homem-Aranha da vida com uma qualidade excepcional e botar aqui, vai ficar igual o meu também. Não tem esse papo, quer dizer, o veículo, né, o sistema que a gente está exibindo é precário, o som, né? O som deveria vir de todos os lados da sala, a imagem estava um pouco apagada, mas nada disso é desculpa, tanto não é que vocês, ao menos que seja uma plateia de mentirosos, mas que aplaudiram o filme não está no gibi, e eu acho que não são mentirosos pelo jeito, então a coisa passa, e o importante é isso, é que a gente passa o nosso filme, nem que seja com máquina Xerox. Aonde houver uma luz, uma imagem e um pedaço de parede branca, haverá uma esperança do cinema, eu acho. Então, nós fizemos com a câmera Atom, 16 milímetros, eram 3 câmeras,
E a gente tinha uma dificuldade muito grande de nos posicionarmos com as câmeras, porque aquela plateia tinha 2.000 pessoas. Aquele auditório comportava 2.000 pessoas, tinham 2.000 cadeiras ali. E tinha gente sentada pelo chão. E voltou, os 2 dias do espetáculo, voltou muita gente, que não tinha como entrar. Então, por exemplo, eu usei todos os artifícios, né? Nós distribuímos um papelzinho com o ingresso, explicando que a pessoa estava sendo filmada e que ela eventualmente o espetáculo poderia ser interrompido, como foi. Se não fosse a esperteza do Antônio e a sorte também que foi no momento, o momento maior de problema foi na hora do Tonheta, e aí ele pôde brincar à vontade, porque o Tonheta é uma síntese do brasileiro, né? E aí ele deitou e rolou, mas a primeira vez, a segunda foi maravilhosa, a terceira, quando nós paramos o espetáculo, a 4ª vez, você começa a ficar desesperado, né? Mas eu usei de artifício, por exemplo, eu fiz uma coisa assim, o Carrossel do Destino, que é aquela música que acontece do ponto de vista da mise-en-scène, acontece de uma forma circular. Eu coloquei uma única câmera circulando em volta dele, ele cantando o Carrossel do Destino, e a câmera fica como uma mandala em volta. E aí eu tomei a iniciativa de falar para 2.000 pessoas. Você está vendo que eu não sou uma pessoa que eloquente, né? Sou gago, enfim, fico nervoso, repito e tal, mas eu enfrentei uma plateia de 2.000 pessoas e fiz a seguinte pergunta: alguém aqui já viu alguém armar um traveling para filmar, botar a câmera sobre o traveling? E evidentemente que ninguém tinha visto, ou se viu ficou calado, porque talvez 1 ou 2, mas 2.000 pessoas não conheciam o que era armar um traveling. Então vocês vão ter a oportunidade de hoje à noite ver, porque nós eu não me lembro agora, mas eu acho que são 8 pedaços, segmentos de trilho circular, que você emenda e faz um 360 graus, coloca o trevo em cima, coloca a cama em cima e roda com aquilo, tá certo? Então nós marcamos no chão de uma forma discreta, e ficamos 2 horas ensaiando o espetáculo, colocar aqueles 8 segmentos circulares para fazer um círculo completo, e aquilo tem que ficar em nível. Você vai apoiando uma coisa que a gente chama de cunha, que é um pedaço de madeira que você vai apoiando para ficar em nível, porque senão você fica com a imagem torta. Então nós conseguimos montar isso em menos de 2 minutos, e é ferro, são trilhos de ferro. Esses segmentos circulares são trilhos de ferro, entendeu? Então eu convidei as pessoas a assistirem como é que armavam, quer dizer, enganei as 2.000 pessoas assim, e eles adoraram, porque quando acabou de montar eles bateram palma. Foi muito legal, e eles viram como é que filmavam, isso durante o espetáculo, porque a gente queria fazer isso, mas como podia fazer? Eu podia fazer isso com o Antônio cantando separadamente para depois montar, mas eu queria que a plateia tivesse registrada quando eu passasse por trás dele, compreende? Que a plateia estivesse ali para ver que, enfim, era uma coisa ao vivo. Enfim, depois passamos isso, telecinamos isso eletronicamente, construímos uma imagem eletrônica disso, editamos isso eletronicamente e depois imprimimos a mídia do DVD, que é o destino. É isso. Eu queria fazer uma pergunta sobre essa sua escolha pelo cinema, tem a ver assim, uma visão de uma transformação do país pela vida, uma identificação maior cultural dos brasileiros, com suas manifestações, assim, lá na sua juventude, quando você veio para o Rio de Janeiro, você teve um peso assim, decisivo, você seguir esse caminho. Olha, se eu fosse farmacêutico, eu pensaria do mesmo jeito.
eu penso, quando eu penso a respeito do país, com o cinema, mas pensaria com o teatro, com a música, com qualquer outra profissão. Eu acho que se a sociedade fosse perfeita, não precisaria do artista. Eu acho que a função do artista, além de criar e fazer arte, é provocar nas outras pessoas um pensamento. Quer dizer, você pode provocar várias coisas, o divertimento, mas o pensamento, né? Eu acho que uma manifestação de arte, ela se dá quando quem vê se relaciona com aquilo do ponto de vista da sua pessoa, do seu mundo. Se aquilo não tem uma relação com o mundo, com o que você está vivendo, eu acho que é uma arte estéril, uma arte plastificada, sei lá, uma coisa sem função. Acho que a função do artista é fazer as outras pessoas pensarem e, eventualmente, fazer rir. Ele faz as duas coisas. Você trabalha recentemente na restauração de outro filme do seu irmão, do Fernando, meu, País São Saruê. E qual foi a experiência, saindo do contexto, obviamente, de ter montado ter trabalhado na restauração desse filme que passou tanto tempo censurado, escondido, né? Eu só conheço o País São Saruê pelas palavras de Manuel Clemente, do próprio João Carlos, né, que me falam da história, mas eu não tive a chance de vê-lo. Sei que você trabalhou na restauração dele agora. Bom, eu trabalhei na restauração e foi o primeiro filme que eu ajudei, né? Estava em casa, garoto. Acho que foi a primeira viagem pré-adolescente. E o meu irmão subiu um pouco sempre para ajudar a filmar. E a conta dele, porque a partir desse momento eu não tenho mais volta. Eu fui fisgado, fui mordido por esse veneno. Eu ainda vou consultar um médico, tem até uma amiga minha médica aqui que vai me ajudar. Mas eu acho que tem um componente dentro do agente revelador do filme que chama hidroquinona. Eu tenho um trabalho fotográfico que eu chamo de hidroquinona um pouco para dizer isso. Eu tenho a impressão que esse agente revelador, que é uma química, vicia, porque eu me apliquei naquele momento e virei um dependente químico. Eu tenho que me aplicar sempre para poder não ensandecer, né? Poder continuar. E a culpa é do meu irmão que me levou para fazer esse filme quando eu era garoto. E ajudei porque foi um filme que demorou a ser feito. Esse filme é interessante. Tem 3 agora, mal equipado, na verdade, não dá conta. 3 cinematográficos mal equipados. E aí o filme estava se acabando. O filme nós restauramos e passamos a semana passada, mas mal dá para ver a imagem, porque ela estava na reta final, na curva final para não existir mais um filme, porque chega um ponto que você joga fora, você que se nega. Bem, eu queria dizer que a nossa sorte é que o Walter tem mais de um trabalho. Então eu acho que a gente pode recebê-lo aqui outras vezes, espero. E queria agradecer, Walter, a sua presença. Queria dizer que mais uma vez, vocês fizeram um show, viemos aqui, voltamos à igreja e semana que vem estamos novamente. E hoje teremos um sorteio que a gente faz todo domingo.
Queria agradecer ao Sobrenatural, um restaurante que eu esqueci, que sempre nos apoia. Parece que o Vaco falta. Eu do nosso e aí, daí para sortear. Aqui. Eu sou eu mesmo? Claro. Mas aí eu fico. Não, tira, aqui eu não saco. O que vai ser primeiro? Rogério. Sim, o Rogério. Rogério, só Rogério? É. A gente registrar. Nosso dele. Notícia lá no a gente está pensando. Já sei, cara. Maranhão, estava Martins Neves.